Bora continuar aprendendo aí um pouquinho mais sobre JavaScript, né? Vamos dar continuidade ao vídeo da semana passada e aprender aí algumas outras formas de se trabalhar, de se manipular o HTML através do JavaScript. Bom, tendo os nossos elementos HTML em mãos, né, aqui no nosso JavaScript, a gente consegue começar a manipular de fato esses elementos, né? Então, por exemplo, aqui a gente por enquanto só está listando aqui no console.log, né? Mas agora que a gente consegue, deixa eu até voltar aqui, ó, eu vou voltar para o getElementById, tá? E aí eu vou voltar aqui, aliás, pelo byId não, na verdade eu vou deixar com o querySelector mesmo e vou buscar aqui o title, certo? Que daí ele vai pegar o primeiro elemento que ele encontrar com a classe title, na verdade, que eu quero aqui, né? E aí eu vou fazer o seguinte, agora eu posso, né, das formas que eu consigo manipular o HTML é através do inner HTML, por exemplo, né? Então, hoje, o nosso texto, né, do H1 é esse carinha aqui, meu projeto multilinguagens. Eu posso vir aqui agora e dizer que eu quero trocar para Hello World, né, nosso famoso Hello World. E aí agora, com o inner, atribuindo esse texto, né, para o inner HTML do title que ele buscou ali, eu volto aqui no meu navegador, dou um refresh, e aí ele agora alterou ali para Hello World, o nosso textinho do título, né? Inclusive, deixa eu até voltar o nosso CSS para title aqui, né? Só para ele manter a estilização que a gente já tinha. Então a gente consegue fazer essas manipulações com o inner HTML, com o text content também, beleza? Então se eu salvar aqui, ó, voltar aqui agora, dar um refresh, a gente vai ver que ele vai piscar com, bem rapidinho ali foi, né, o texto inicial, né, e já em seguida, assim que ele carregou o JavaScript, ele já alterou para o nosso texto que a gente aplicou com o text content aqui, certo? A gente conseguiria também, por exemplo, aqui no caso, né, se eu pegar, por exemplo, o H1, deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó, o H1 eu consigo utilizar também o inner text, né? Então o inner text ele vai ter o mesmo funcionamento do text content, né? Então se eu der um refresh aqui, ó, a gente vai ver piscar o texto inicial e depois alterar para Hello World. Na verdade aqui agora foi até bem mais rápido, né? Nem deu para ver ali o texto inicial, mas beleza. Uh, e aí, o inner text, na verdade, ele vai estar disponível apenas para elementos que, quando a gente busca aqui pelo JavaScript, ele já saiba que é um elemento do tipo texto, né? Então, nesse caso, a gente tem a opção do inner text. Como antes a gente estava aqui com o ponto title, a gente está buscando um elemento com a classe title, o JavaScript não sabe que elemento que vai vir, né? Pode vir qualquer elemento. Nesse caso, ele não tem o inner text aqui pra gente, né? Então, ele teria o inner HTML, que é o mais padrão, né? Ou então, o text content que a gente utilizou ali também, beleza? Então, tem essas duas formas de alterar o conteúdo, né? Os textos ali do nosso HTML. Além disso, a gente consegue manipular também, por exemplo, criando elementos, né? A gente consegue criar elementos lá no HTML através do nosso JavaScript, né? Então, eu posso vir aqui, por exemplo, colocar aqui um const, vou colocar aqui um counter element, certo? E vou fazer o seguinte, eu vou pegar o document, ponto, create element, e aí para esse create element eu preciso passar uma tag, tá? Então eu tenho que dizer qual tag que eu quero criar lá no meu HTML. Eu vou passar aqui, ó, como o parâmetro precisa ser uma string, né? E aí quando eu coloco string aqui, inclusive ele já mostra basicamente todos os elementos, né? Todas as tags HTML disponíveis. E eu vou colocar que eu quero um span, beleza? Então, com o spam, inclusive já consegue identificar aqui também, ó, que ele está criando um spam, né? Então ele está devolvendo um HTML spam element aqui para dentro dessa nossa constante, certo? E aí agora que eu tenho essa constante counter element, eu consigo fazer o seguinte. Por enquanto a gente criou o elemento, mas se eu salvar aqui e voltar no nosso navegador, a gente vai ver que esse elemento ele foi criado, mas por enquanto ele não está em nenhum lugar aqui no nosso HTML, né? Para que ele apareça no nosso HTML, a gente pode fazer o seguinte: eu posso pegar o nosso title, por exemplo, tá? E fazer um append child, certo? E aí esse append child eu preciso, né, passar um node, ou seja, passar um elemento, um nó do HTML, né, que vai ser justamente esse nosso counter element aqui.
Só que eu preciso, né, para que a gente consiga visualizar ele na tela, eu preciso ter um valor para esse nosso span ali que a gente está criando. Então, eu vou pegar o counter element ponto inner.html e vou atribuir aqui espaço zero, por exemplo, só para ele ter um espacinho ali entre o elemento que ele vai estar, né, o último elemento que ele vai estar do lado, porque a gente está atribuindo para dentro do nosso H1 aqui, né, para a nossa classe title. Então, se eu salvar aqui agora, depois que a gente atribuiu um valor inicial para ele e executou o append child aqui para o nosso title, eu posso voltar no nosso navegador, dar um refresh, e a gente vai ver agora hello world espaço o zero, certo? Então, ó, inclusive aqui no inspecionar elemento, ó, ele tem o hello world, né? E depois o span, que é o elemento que a gente acabou de criar e adicionar no nosso HTML através do JavaScript, beleza? Então, essas aí são as formas de manipular os conteúdos em si do nosso HTML, beleza? Algumas opções aí que a gente tem de manipular os elementos através do JavaScript. E, além desse tipo de manipulação, a gente consegue, por exemplo, trabalhar nas estilizações também através do JavaScript, tá? Então, se eu pegar aqui, por exemplo, o title.style, deixa eu ver aqui se ele vai pegar. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu trocar aqui para H1. Beleza. Ali com a classe, né, que a gente estava buscando ali, ponto title, como ele acaba não conseguindo saber exatamente que tipo de elemento ele devolve, tem algumas propriedades que ele não vai mostrar para a gente automaticamente aqui no autocomplete, beleza? Então, por exemplo, agora com o H1, eu consigo acessar essa propriedade style e dentro dessa propriedade style, a gente consegue ver aqui, ó, todas as propriedades, tá? Basicamente todas as propriedades que a gente tem disponível lá no CSS, aqui dentro do JavaScript. Claro, algumas coisinhas são diferentes, né? Então, por exemplo, o background color que a gente tem lá no CSS, aqui a gente precisa chamar dessa forma aqui, né? Com camel case, no caso, né? Então tem algumas particularidades, mas todas as propriedades que a gente tem lá no CSS, a gente tem disponível aqui no JavaScript também, beleza? E aí eu poderia vir aqui, por exemplo, eu colocar um color, né? E aí eu posso pegar aqui, ó, a mesma cor que a gente tem aqui para a cor secundária, eu posso pegar ela aqui, ó, e jogar aqui dentro, certo? Então agora se eu voltar aqui para o nosso navegador, eu tô alterando, ó, ele já alterou aqui pra gente a cor do nosso H1, certo? Vamos até fazer o testezinho aqui, ó, vou voltar para title, beleza? Vou salvar, volto aqui no navegador, dou um refresh, e a gente vai ver que continua funcionando, ok? Porque a gente aplicou aqui, ó, inclusive ele até adicionou o style agora, certo? Aplicando aquela cor que a gente jogou lá para ele, tá? Então, por mais que nesse caso aqui ele não reconhece o style, porque, né, como eu falei, ele está buscando qualquer elemento, né? Não sabe qual elemento que de fato vai ser devolvido, ele tem algumas propriedades que ele não consegue já o autocomplete trazer para a gente, tá? Porém, ele existe, né? Então, a gente viu ali que colocando H1 ele traz, né, essas propriedades, e se a gente trocar para ponto .title aqui agora, que é a classe, né, ele continua tendo essas mesmas propriedades ali disponíveis para a gente. A única coisa é que a gente não teria a questão do autocomplete, né, do próprio VS Code aqui. E além de trocar, né, as propriedades do CSS dessa forma, a gente consegue mexer no próprio atributo classe, né, o class lá, dos nossos elementos HTML, tá? Então, por exemplo, eu poderia vir aqui, ó, em vez de setar dessa forma, eu poderia pegar aqui o class list, certo? E aí, esse class list, ele basicamente permite que a gente altere, né, trabalhe com a lista de classes que a gente tem para o nosso elemento, certo? Então, ó, eu poderia, por exemplo, vir aqui, ó, se eu dou um class list ponto, ele me traz alguns métodos aqui já mais utilizados, que são o add, por exemplo, né, o remove e o toggle. Então, o add, basicamente, né, como o próprio nome já diz, eu posso passar aqui uma string, né, como parâmetro, e ele vai adicionar esse texto, né, como uma nova classe. Então, se eu botar aqui, por exemplo, title-active, vou dar um salvar, eu volto aqui no nosso navegador, ó, a gente vai ver que agora ele voltou à cor padrão, que é branca. Só que aí, se a gente for reparar aqui no nosso HTML, ó, no inspecionar elemento, ele tem, além do title, né, que já é o padrão que tinha lá, ele tem o title active também.
Então, por exemplo, eu poderia vir aqui no meu style, né? Setar aqui, ó, depois do title, uma nova classe para o title active, certo? E colocar, por exemplo, um color igual a esse cara aqui, ó. Beleza? Então, aqui eu estou adicionando essa classe TitleActive, né? Por mais que no nosso HTML por padrão inicialmente não tem. Agora eu volto lá no nosso HTML, no nosso navegador, né? Dou um refresh e ele aplicou a estilização do TitleActive, certo? Da mesma forma, eu posso, por exemplo, utilizar o remove e aí eu posso passar aqui o title, né? E agora, ó, a gente vai ver quando eu dou um refresh que ele vai remover a estilização do title, certo? Então a gente tinha lá a estilização inicialmente do title, agora ele ficou um class vazio porque a gente removeu o title que tinha lá dentro. Então ele perdeu a estilização que estava sendo aplicado pelo nosso CSS ali, certo? E da mesma forma, a gente tem a opção do toggle, tá? Esse toggle é bem legal também, porque aqui inicialmente a gente tem o title, né? Então, nesse caso aqui, ó, como eu estou passando o toggle, eu estou passando, na verdade, o title aqui para o meu toggle, o que que ele vai fazer? Ele vai dar um refresh aqui, ó, ele vai verificar que inicialmente o meu H1 tinha essa classe title e ele vai remover, tá? Se eu passar agora o title active, ele vai fazer o contrário. O que que ele vai fazer? Ele vai ver que o meu elemento inicialmente não tem o title active e agora ele passa a ter. Então ele aplicou ali a estilização do title active também, certo? Então ele tem essa diferençazinha, né? Ele serve tanto para adicionar quanto para remover, dependendo do que já tem, né? Do valor que a gente está passando para o parâmetro e do que já tem lá no nosso elemento. Beleza? Então, né, o class list é uma outra forma que a gente tem aí de trabalhar a parte de manipulação de estilos, né, através das classes. A gente tem também, inclusive, aqui a gente pode ver que tem o class name, certo? O class name, ele também é uma string, né? Então a gente poderia setar uma classe por aqui. Então, se eu colocar, por exemplo, class name title active e voltar aqui para o nosso navegador, a gente vai ver que ele perdeu a estilização do title, né? E agora ele ficou apenas com o title active. Então ele ficou menor, porém com a cor azul do nosso title active, certo? Então dessa forma a gente consegue substituir o nome das classes que a gente aplicou para o nosso elemento, beleza? Uh, Bom, e por último, né, uma outra opção que a gente tem de manipular os elementos também é através de eventos, né? Então, eu poderia, por exemplo, eu vou até tirar esse carinha aqui, deixar o nosso elemento padrão, e eu poderia, por exemplo, vir aqui agora e fazer o seguinte: eu posso adicionar um evento, né, pro nosso elemento. Então, o que que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, title.addEventListener, certo? E aí aqui, ó, esse é um método, né, também que a gente consegue acessar. E quando eu abro as chaves, aliás, as aspas, né, eu consigo passar alguns parâmetros aqui, algum tipo de evento que eu quero que ele ouça, né? Aqui, inclusive, ele até está mostrando só esses dois, certo? Justamente porque ele não sabe, né? Novamente, ele não sabe qual elemento que ele está buscando ali, né? Através dessa nossa classe aqui. Se eu trocar para H1, certo? A gente consegue ver que ele tem praticamente todos os eventos disponíveis aqui para a gente a partir de um elemento HTML. Então, eu tenho, por exemplo, o evento ah, do clique aqui no caso, né? Aqui, ó, esse carinha aqui. Beleza? Então, basicamente, ele vai ouvir quando o meu elemento title, né, for clicado, ele dispara alguma coisa pra gente. Esse alguma coisa que ele dispara é justamente o segundo parâmetro que a gente precisa passar. Tá? Então, aqui ele já reconheceu que o evento que a gente está ouvindo é o clique, né? Tá aqui, ó, type click. E depois ele tem o listener, que é justamente uma função, né? Alguma coisa que ele vai executar quando esse evento for disparado. Então, eu posso vir aqui, ó, utilizar o que a gente chama no JavaScript de Arrow Function, por exemplo, tá? Ah, na verdade, esse Arrow Function eu vou deixar para explicar um pouco mais para frente, né? Caso você ainda não conheça esse formato, né, de funções do JavaScript, a gente vai utilizar, pode utilizar também lá no TypeScript, né? Mas eu vou basicamente criar aqui uma function mais tradicional, né? E nesse caso aqui, essa function, eu não preciso nomear ela, né? Vai ser simplesmente uma função que vai ser executada quando houver um clique no nosso elemento H1.
E basicamente o que eu posso colocar aqui é o seguinte: eu posso pegar o nosso counter element, por exemplo, tá? Ponto inner HTML e substituir ele para 1, ok? Então eu vou salvar aqui agora. Voltamos para o nosso navegador, vou dar um refresh, ó, Hello World 0. Quando eu clico no Hello World, ele altera o valor de 1, beleza? Eu cliquei aqui, ele foi para 1, ok? Então, dessa forma a gente consegue adicionar eventos, né? Trazer mais interatividade para o nosso HTML através do JavaScript, certo? Bom, e aí, para encerrar, né, essa parte mais introdutória do JavaScript, com base nisso tudo que a gente aprendeu até então, a gente pode fazer o seguinte: eu vou vir aqui em cima, tá? Vou fazer criar um exemplozinho aqui para a gente aplicar esses conceitos que a gente viu até agora, né? Então, eu vou criar uma variável aqui chamada counter, certo? Que vou começar ela com o valor de 0, beleza? Vou pegar aqui e criar um span também, que vai ser basicamente esse carinha aqui, ó, tá? Vou jogar ele para cá, e aí posso remover ele aqui de baixo. Depois, eu vou pegar esse span e aplicar um ID chamado counter. Vou pegar ele e aplicar aqui o nosso inner HTML, né? Inner HTML vai ser 0, beleza? Fechou. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o nosso title, tá? Que eu estou buscando ele aqui. Eu vou até fazer o seguinte, eu vou voltar pelo get element by id aqui, certo? Eu vou trocar aqui para title, e aí eu só preciso adicionar novamente aqui o nosso id title, beleza? Fechou. Agora, com esse nosso title, eu vou fazer, não vou alterar o nome dele aqui, né? Então vou deixar sem esse carinha aqui, certo? Vou deixar apenas o append child aqui para ele aplicar o nosso span, né? Então vou pegar esse span aqui e passar como valor aqui. Então eu estou adicionando o span para o nosso H1, né? Para o nosso title, beleza? E após adicionar esse cara, a gente vai fazer o seguinte. é, eu vou, ao invés de adicionar o evento do clique através do Add Event Listener, a gente pode fazer o seguinte: o title aqui, ó, a gente consegue aplicar já o evento direto aqui, ó, com o onClick, certo? Então, esse onClick ele vai receber uma run function, né? Que eu já comentei ali um pouquinho antes, mas não vou entrar muito a fundo aqui. Mas é basicamente uma funçãozinha que vai fazer o seguinte: eu vou pegar aquele nosso counter que está lá em cima. Vou colocar o mais aqui, que é basicamente eu estou dizendo que é basicamente como se fizesse isso aqui, né? Counter igual a counter mais 1, beleza? Bem parecido com o que a gente já viu, né? Em vídeos anteriores, lá no início do canal. Quando a gente estava falando lá de linguagem de lógica de programação e tudo mais, a gente já viu sobre isso também. Então é basicamente um incremento ali para o nosso counter, né? E aí eu vou pegar o span.inner text e fazer ele receber o valor de counter, certo? Beleza. Por enquanto, eu vou deixar assim, tá? Esse carinha aqui eu vou remover. E aí agora eu vou fazer mais algumas coisas aqui, tá? Então eu vou fazer o seguinte. O title.style.transition. Opa, transition é o que eu quero. Eu vou aplicar o seguinte. Color 500 ms linear. Isso aqui é valor de CSS, né? Então, eu estou aplicando um CSS de transition aqui para o nosso title. Vou aplicar também um style.cursor igual a pointer, beleza? E vou fazer agora o seguinte, title.addEventListener, tá? Vou pegar aqui o evento de mouse over, beleza? Que é basicamente quando o mouse estiver por cima do meu elemento, né? Eu vou disparar a seguinte função. Vou criar ela aqui, ó. Eu vou fazer um title.style.color igual àquela cor que a gente pegou ali, né? Do secundário, beleza? Então, vou aplicar ela aqui. E esse vai ser o evento de quando o mouse passar por cima, né? E aí eu posso vir aqui, ó, e fazer o title.addEventListener
que vai ser o mouse out, certo? Que é quando o mouse sair de cima do meu elemento. E aí, nesse caso, eu vou disparar uma function que vai fazer o title.style.color receber a hashtag FFF, que é o branco, certo? Cor branca. Beleza. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma função aqui, ó, que eu vou chamar de changeColor, tá? E esse changeColor eu vou criar uma constante agora, chamada title, que eu vou basicamente fazer a mesma coisa que eu tenho aqui em cima, tá? Então eu vou pegar esse cara aqui, ó. Lembrando que agora eu estou criando uma nova constante, né? Então não tem, são constantes, são coisas separadas, certo? Ele permite eu utilizar o mesmo nome porque eu estou dentro de uma função, então o escopo muda também, né? E aí eu posso pegar aqui agora e fazer o seguinte: eu vou pegar esse title style color aqui e vou fazer o title.classlist.toggle e vou passar aqui para ele o title changed, certo? Beleza. E agora eu vou fazer de todas as formas aqui, depois a gente vai só comentando para visualizar, tá? Mas eu vou pegar agora o classlist.add title changed e vou fazer também o ponto remove title changed. Beleza. E agora eu vou vir aqui e fazer também um function increase counter que vai fazer basicamente a mesma coisa que a gente tinha lá em cima, né? Que é o incremento do counter e um document.getElementById, recebendo aqui o counter, né? Ponto inner text igual a counter, beleza? Então, basicamente aqui, a gente, se você for reparar, né, a gente está fazendo algumas coisas de duas formas diferentes, né? Então, beleza, a gente tem o nosso counter aqui, selecionamos, criamos, né, um span, aplicamos o ID de counter, colocamos o valor de 0, beleza? Então, vamos lá. Aqui no nosso clique do título, né, a gente está fazendo a adição, né, o incremento ali do nosso contador. Então, vou salvar aqui agora para a gente ver esse primeiro ponto. Vou dar um refresh, né, então ele vai começar. Voltou aqui, né, meu projeto multilinguagens, beleza? Deixa eu até fazer o seguinte, só para ficar mais fácil de a gente ver. Vou colocar aqui no nosso H1, ó, vou colocar um espacinho aqui, certo? Deixa eu voltar aqui agora, deixa eu ver se ele aplicou. Beleza, tem um espacinho. E aí agora, se eu clicar, ó, inclusive aquelas estilizações já estão funcionando, né? Então o evento de mouse over, ele aplica a cor. Se eu faço o evento de mouse out, ele remove, volta para a cor branca, né? Então mouse over, mouse out, beleza? E aí se eu clico, ó, ele está incrementando agora o valor do nosso contador, certo? Então ele está fazendo isso por aqui, né, pelo clique, certo? Porém, a gente pode agora fazer o seguinte, aqui a gente está fazendo ele meio manual, né? Então a gente está clicando aqui e fazendo isso aqui, porém a gente pode fazer agora da seguinte forma, quando eu clicar aqui, eu posso chamar o meu increase counter, certo? Então, ao invés de eu fazer isso aqui, eu posso simplesmente chamar a nossa função increase counter, beleza? Então, eu vou salvar aqui agora, vou voltar aqui, dou um refresh, nosso contador volta para zero, e quando eu clico aqui, ele continua funcionando, ok? Continua funcionando, porque ele está chamando a função increase counter, que está justamente fazendo o incremento do nosso contador. Da mesma forma, eu posso agora chamar, além do increase counter, chamar o nosso change color, certo? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou comentar esses dois carinhas aqui, tá? E vou comentar esse carinha aqui também, beleza? Fechou. Esse carinha aqui eu até posso comentar também, porque daí aqui a princípio ele vai estar pegando o title lá de fora, tá? Vamos só confirmar se realmente ele vai fazer isso. Deixa eu voltar esse carinha aqui.
Beleza. E vou comentar esses carinhas aqui também. Para tirar os nossos eventos ali de mouse over e mouse out, né? Então, refresh, voltou para zero. O mouse over e mouse out já não está mais funcionando. E aí, ó, quando eu clico, ele alterou, né? Então, ele alterou a cor do nosso título. Então, ele está acessando, né? O mesmo title que a gente já criou aqui fora, porque a gente não criou um novo agora aqui dentro, né? Então, vou deixar ele comentado. Vou comentar esse carinha aqui também. E aí, eu vou vir aqui, ó, no nosso CSS e pegar esse title active e trocar para title changed, certo? Se não me engano, acho que é esse. Aqui até coloquei errado, né? Title changed, beleza. E aí eu apliquei esse carinha aqui agora. Então o que que eu vou fazer, né? Eu vou aplicar apenas o toggle aqui por enquanto. Então vou dar um refresh. E aí agora, ó, eu clico, ele alterou para 1, né? Subiu aqui o contador e alterou a cor baseado no que a gente tinha do title changer ali, né? Se eu clicar de novo, ó, ele remove o title changed, porque a gente já está utilizando o toggle, certo? E aí ele incrementou também novamente o nosso contador e removeu o title changed. Se eu clico de novo, ele adiciona. Se eu clico de novo, ele remove. E aí ele fica nessa de adicionar e remover através do toggle, né? E como a gente já viu, o add e o remove vão funcionar da mesma forma, né? Então, se eu colocar aqui apenas o add e der um refresh, quando clicar, ele vai adicionar e depois ele vai apenas ficar mantendo essa cor, né? Se eu colocar agora o remove, ele na verdade não vai fazer nada, porque né, ele já não tinha, então ele não vai acabar não removendo nada. Mas se a gente tivesse, ele iria remover essa classe aqui. Beleza? Então, basicamente, né, obviamente, tem algumas coisinhas, né, algumas particularidades do JavaScript que eu realmente não tenho intenção de entrar mais a fundo agora, como Iron Function e coisas do tipo, né? Mas a ideia era justamente mostrar essas possibilidades que a gente tem em relação à manipulação de elementos HTML com JavaScript puro, né? Que é o que a gente está fazendo aqui agora, né? Desde adição de eventos, mudança de conteúdo e tudo mais, certo? Então, basicamente, a ideia desse vídeo era justamente essa. Bom, então finalizamos por aqui, né? Conseguimos aí passar por todos os principais tópicos, né, mais básicos aí do JavaScript, né, na parte de manipulação de elementos da DOM, aí, manipulação do HTML. E aí, no próximo vídeo, a gente vai basicamente configurar, né, com base em alguns pontos aí, alguns itens que a gente viu hoje, e também no vídeo anterior, né? No próximo vídeo a gente vai basicamente utilizar alguns pontos para fazer uma configuração ali que a gente vai estar utilizando depois como chamadas para as APIs que a gente ainda vai criar, né? Que daí realmente seriam os conteúdos seguintes, né? A partir do próximo vídeo, no caso, né? Então, a ideia é realmente no próximo vídeo a gente fazer essa parte mais de configuração ali das chamadas, né? Para as APIs que a gente vai estar criando depois, beleza? Então é isso, né? Novamente, se você ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like no vídeo, né? Para fortalecer o canal. Se inscreve, caso não seja inscrito ainda, ativa o sininho e o espaço dos comentários está sempre aberto aí para você também. Fique bem à vontade para deixar seu feedback, seu comentário, né, sua dúvida, enfim, sugestões são sempre bem-vindas, beleza? Então é isso, até o próximo vídeo.